Olá, tudo bem? Tudo bom? Para você que acompanha o Gauchinho.com e também o Sala 203, hoje estamos recebendo aqui no nosso estúdio o Vanessir Stefanowski. O Vanessir vai conversar conosco em 2 minutinhos. Logo após os nossos comerciais, a gente vai conhecer a história desse empreendedor que hoje reside aqui em Serafina Correia e auxilia diversos empreendedores a construir ou reconstruir suas empresas. Acompanhe em 2 minutinhos. Fique ligado. Você que mora em Serafina Correia e região e sofre com dores na coluna, ciático, dores musculares ou nas articulações, precisa conhecer o Instituto Coluna Vertebral. Faremos uma avaliação criteriosa para o seu caso, utilizando os melhores tratamentos na área da quiropraxia e fisioterapia, para que você tenha menos dores, mais saúde e qualidade de vida. Siga a nossa página no Instagram, clique no link da bio e nos chame pelo WhatsApp. 2025 apenas começou e nós, aqui da Uraunica Serafina, já estamos preparados para lhe entregar o melhor tratamento odontológico da cidade. Aqui, você faz todos os exames necessários para um diagnóstico correto e preciso do seu caso, facilitando assim o seu tratamento. Estamos preparados e apostos para lhe dar a melhor experiência no seu atendimento. Então, entre em contato agora mesmo e agende a sua avaliação. É simples, rápido e fácil e pode mudar a sua vida. Estamos de volta e agora nós vamos conversar um pouquinho com o Vanessir, conhecer um pouquinho da história do Vanessir, que hoje reside aqui em Serafina Correia, é empreendedor, conhece um pouquinho do empreendedorismo e é o assunto de hoje. Primeiramente, Vanessir, eu gostaria de te agradecer por dedicar um pouco do teu tempo, por estar aqui no Sala 203, por estar aqui no Gauchinho.com, conversando um pouquinho conosco e principalmente compartilhando um pouco da tua história, da tua trajetória. Seja bem-vindo, boa tarde. Como uma pessoa que acompanha os teus podcasts lá no YouTube, é uma satisfação, um privilégio estar aqui batendo um papo contigo. Acompanho o Gauchinho.com desde que ele iniciou, desde que você começou, você fez essa transição do jornal lá no Instagram e agora no YouTube. Acompanho vários podcasts, tem vários bem bacanas que eu acompanhei aqui e é um privilégio estar aqui para a gente falar de algo tão legal, que é o empreendedorismo, que é venda, que é gestão emocional, mas principalmente o empreendedorismo. Vamos falar um pouquinho então, Vanessir, vamos conhecer um pouquinho da tua história. Primeiramente, gostaria de lhe agradecer por nos acompanhar nas redes sociais, nos deixa lisonjeado. Mas vamos conhecer um pouquinho da tua história, da tua trajetória também, que eu acho que é bem pertinente, bem interessante, porque a gente acompanha o Vanessir nas redes sociais, né? A gente conhece muito o Vanessir pelas redes sociais. Mas quem é o Vanessir?
Então, o Vanicir é um cara de Carlos Gomes, no Rio Grande do Sul. Sou natural de lá, uma cidadezinha de 1.600 habitantes, pertinho de Erechim. Morei lá até meus 14 anos. Fui para Cerro Grande do Sul, lá pertinho de Camaquã, depois de Guaíba. Morei lá com meus irmãos um tempo. Fui jogar futebol dos meus 15, Thales, até os meus 22 anos. Eu fui tentar a carreira fácil do futebol. Muita gente diz que é fácil, jogar futebol. Os caras ganham muita grana, mentira. Ganha alguns que ganham muita grana lá e nada mais do que merecido ele ter aqueles salários astronômicos por tudo que movimento. E aí depois que eu concluí essa carreira do futebol, eu fiquei mais 4 anos lá em Cerro Grande do Sul, trabalhando num jornal, depois numa fumageira. E aí que eu conheci o Samir da Unisoft e aí que eu vim parar em Serafina Correia, trabalhar com a Unisoft, o Samir, o Lincoln. Trabalhei 7 anos com a Unisoft. Depois desses 7 anos eu tive 1 ano e meio, 2 anos na Unisoft, que daí depois é que eu vim definitivamente para Serafina. Conheci uma gringa aqui, casei com ela. E aí eu fui trabalhar, depois desses 7 anos de Unisoft, eu fui trabalhar na Tolly, trabalhei 5 anos na Tolly e são 7 anos já com essa empresa de treinamento, de desenvolvimento humano. Comecei focado com vendas, lá em 2017, até um projeto que a gente tem um livro, o Conquistando Mentes. Esse livro está disponível na Amazon, Americanas, enfim. É um projeto de PNL, hipnose, neurociência, mentalismo, leitura fria, voltado exclusivamente para negociação, para persuasão, para comunicação. E aí, em 2020, que a gente já fazendo consultoria, enquanto eu estava na Tolly, eu já fazia algumas consultorias. E aí eu entrei mais forte nas consultorias, nos treinamentos de vendas em 2017. E aí em 2020 veio a pandemia. E aí em outubro de 2020 a gente estava fazendo consultorias. Eu estava com 16, 18 empresas, quase maluco trabalhando. Nunca trabalhei tanto como em 2020. E aí eu disse, mas eu já tinha, lá em outubro eu tinha dito não para 72 empresas. E aí eu disse, cara, eu preciso montar um negócio em grupo. E foi ali em outubro de 2020, juntamente com o William, que hoje tem o sócio marketing, né? Que era meu sócio na época, trabalhava junto comigo. E a gente montou a primeira formação para empreendedores do Brasil, o Empreenda-se. Não existia, não tinha formação para empreendedores. Não existe até hoje, a não ser o Universo Empreenda-se, que é o nosso modelo focado em empreendedores. O que existe são cursos, treinamentos, mas não uma formação específica em todas as áreas. E aí, em 2020, a gente começou esse processo. A gente montou uma turma em Serafina, uma em Guaporé, uma em Casca e uma em Antagorda. Ali, enquanto liberava um pouquinho para fazer um evento ou não, a gente fazia as imersões com grupos menores, 15, 18 pessoas, de encontro de uma vez por semana durante 6 meses. Eram 3 horas por semana durante 3 meses. E aí que a gente começou esse movimento do empreendedorismo, lá em 2020, e aí desde 2020, desde outubro, a gente foca totalmente em empreendedores. É óbvio que hoje a gente ainda trabalha com algumas imersões na área de hipnose, PNL, vendas, mas muito mais foco no empreendedorismo. Todos os nossos projetos hoje eles estão montados para o desenvolvimento do pequeno e médio empreendedor, focado em empresas que faturam até 350 mil reais por mês, mais ou menos, e tem ali até 25, 30 funcionários. Esse é o público que a gente atende hoje, que a gente leva todas as soluções. Hoje o Universo Empreenda-se é um ecossistema de soluções empreendedoras. Quando a pessoa diz assim, tá, mas o que é o universo? É o lugar de todas as coisas para o empreendedor. Como assim lugar de todas as coisas? Porque, Vanicir, eu preciso de um lugar para fazer um podcast. Agora, se é em Serafina ou região, eu sei aonde tem um lugar para fazer isso. Mas eu preciso de um contador, não estou satisfeito com a minha contabilidade. Beleza, a gente tem, dependendo do tamanho da tua empresa, o cara certo para te indicar, que não vai ter problema. Mas eu preciso de marketing. Ótimo, a gente tem uma agência, eu tenho um profissional de acordo com o que você precisa. Então a gente acaba orientando. Tem uma situação até que aconteceu na semana passada. Eu estava contratando uma agência de marketing por R$ 4.800 por mês para fazer algumas ações dentro da empresa. A gente entendeu o negócio dessa pessoa e disse, cara, você não está no momento de fazer isso. Você vai botar dinheiro fora. Você pode começar assim, assim, assim. Desenhamos todo um plano de ação e aí ele foi para uma indicação que a gente deu para ele de uma pessoa e essa pessoa por R$ 1.600 por mês está fazendo todo o trabalho para ele. Então ele economizou ali praticamente R$ 3.000 numa ação dessas.
Por quê? Porque o empreendedor ele não aprendeu sobre empreendedorismo. A gente estava conversando antes, né? A gente não aprendeu empreendedorismo na escola. Nem na faculdade. Eu falo Nada. assim, a gente aprendeu empreendedorismo na escola? A gente aprendeu vendas? A gente aprendeu gestão emocional? Não. Tudo que a gente precisa na vida a gente não aprendeu. E daí tu sai da A escola, vai pra faculdade. Piorou. Piora, não aprende isso lá, né? Pior. Não quer dizer que fazer uma faculdade não seja bom. Mas Não, é você ótimo. não aprende a base fundamental. Né? Qualquer pessoa, quem vende? Todo mundo vende. Não importa o que você faça, você precisa saber vender. E todos os empreendedores que eu conheci na minha vida, desde 2008, que eu quebrei a segunda vez, eu estudo empresas. São mais de 2.000. São 2.018 empresas estudadas. São mais de 500 consultorias, Thales. 500. De todas essas, eu devo ter encontrado ali 6, 7 pessoas que realmente eram empreendedoras. O restante eram amadores jogando um jogo extremamente desafiador. Extremamente desafiador. Se a gente aprendesse empreendedorismo desde a escola, a gente teria empresas totalmente diferentes. E eu vejo que existem vários movimentos relacionados ao empreendedorismo que vão mudar o jogo. Eu acredito plenamente que em 15 anos, 80% da mão de obra ela vai ser PJ. 80% da mão de obra que a gente vai ter é PJ. E as empresas vão mudar muito nesse processo. Já estão mudando. E elas vão mudar muito nisso. De mão de obra, enfim... O empreendedorismo é a base de qualquer coisa, é o que movimenta a economia, é o que dá emprego para as pessoas, é o que bota dinheiro no mercado. E a gente teve, nos últimos 10 anos, um aumento de quase 60% do número de CNPJ. De 15 anos para cá, são praticamente 60% a mais CNPJs no Brasil. Hoje nós temos no Brasil 23 milhões e 700 mil empresas. Desses 23 milhões e 700 mil empresas, 19 milhões e 800 mil são pequenas e médias empresas. MEIs, autônomos e empresas que faturam até 250 mil reais por mês. Quando eu olhei para esse número, eu disse, caraca, eu quero esses 3 milhões de empresas ou eu quero 19 milhões? Eu quero esses 19 milhões, eu quero trabalhar para esse público, para essas pessoas. E aí a gente foi estudando isso e as nossas consultorias hoje são para esse público. E existe um grande problema no empreendedorismo. Grande problema. Se eu te perguntasse assim, Thales, qual é a maior doença da humanidade hoje? Muitos falam estresse. Estresse, ansiedade, depressão. Ansiedade, depressão. Né? O maior problema hoje, o empreendedorismo não sofre de ansiedade. O empreendedor não sofre de ansiedade, não sofre de depressão e não sofre de estresse. A maior doença do empreendedor é o vitimismo. Eita cambada vitimista do caramba. Reclama de tudo. Mas porque a empresa não sei o quê. Eu tenho uma história, Thales, bem legal. Eu comecei a trabalhar numa empresa e o dono da empresa me me chamou no final de um dia para conversar no escritório dele. Eu estava saindo, ele disse, Vanicir, vem cá, vamos conversar um pouquinho. Em 1h40 de conversa, ele reclamou umas 30 vezes que ele pagava imposto demais. A empresa faturava aí seus 15 milhões por mês. Depois de 1h40 de conversa, eu olhei para essa pessoa e disse assim, olha só, eu vou resolver isso para você. Hoje não dá mais tempo, era uma sexta-feira, 19h40, mas segunda-feira, 8h30, eu resolvo isso para você. Ele disse, como assim? Me olhou sério, né? Disse, como assim? Disse, não, a gente vai ali no cartório, vamos ali no Pitini, né? Passa tudo pro meu nome, eu vou pagar com o maior prazer, te assino a carteira com R$1.500 por mês, você não precisa nem fazer declaração de imposto de renda. Era uma semana que eu estava na empresa, eu jurei que eu ia ser demitido, mas ele olhou para mim e disse, você tem razão. Como diz o Luciano Heng, né? Pagar imposto é bom. O Luciano Heng tem um conteúdo bem legal dele na internet, que hoje ele paga 30% mais em impostos do que em mão de obra. Hoje a despesa dele é maior em impostos do que em mão de obra. Então, assim, não é que pagar imposto não é bom, mas ele é o ônus do empreendedor. Mercado. O mercado é ruim. Mas o governo. Mas a política. Mas eu não consigo mão de obra. As coisas que eu mais escuto, assim, Vanicir, estou com dificuldade de vender. Aí eu pergunto para ele assim, você está estudando vendas? Você está tirando 10 minutinhos por dia para no YouTube? Você chega no final do dia, querido empreendedor, você que está acompanhando esse podcast aí. Você chega no final do dia e, sei lá, 6h30, 7 horas, ou acorda cedo para aprender 10 minutinhos sobre venda. Porque se for no YouTube digitar qualquer coisa sobre venda, vai ter uma porrada de coisa lá. Você está estudando sobre vendas? Não, não estou. Então como que você quer melhorar? Você quer que Jesus venha e toque em você e te transforme num vendedor? Razão. Simples. Dessas mais de a venda procura, né? Isso. Mais de 2.500 empresas que eu estudei, Thales,
Cara, as empresas que mais prosperam é o que o empreendedor tem um perfil comercial. Comercialmente é muito bom. Ah, mas eu não consigo mão de obra pronta. É óbvio, não tem mão de obra pronta. Não existe. Não existe. Thales, você vai contratar um editor aqui pro teu podcast, pro Gauchinho. Você não vai ter que preparar essa pessoa aqui? Para te pegar pronto até tem, mas aí custa um valorzinho mais considerável. Aí tu vai preparar alguém e outra, tu cria sem vícios, né? Tu cria com o teu estilo de trabalho também, né? Exatamente. E aí é o ponto. É outro ponto da mão de obra. Primeiro, não existe mão de obra pronta. Eu preciso qualificar, eu preciso desenvolver. E outra, tá cheio de empreendedor burro querendo contratar cara pagando R$2.000 que vale 5. Gente que vale 5 querendo pagar 2.000. Você não vai conseguir gente assim. Você não vai conseguir, não tem como. Então, assim, a gente não aprendeu sobre isso, a gente não entendeu sobre isso. Eu preciso entender esse jogo. E o mais difícil, dentro das consultorias, não é chegar lá e estruturar um processo financeiro, estruturar um processo comercial para vender mais, organizar uma sociedade que às vezes está uma zorra, ninguém se entende, organizar uma liderança. Isso é moleza. A maior dificuldade está em trabalhar a mentalidade do empreendedor. 90% do resultado é a mentalidade do empreendedor. Graças a Deus, hoje a gente chegou num nível que tem alguns que a gente diz assim, não quero. Não vou te atender. Porque não dá, a cabeça é uma sucata. As pessoas ainda querem administrar a empresa como se administrava há 20 anos atrás. A mão de obra mudou, o mercado mudou, a venda ela não é mais uma venda impulsiva. A venda é consultiva. Eu preciso criar estratégias consultivas. A gente estava conversando sobre uma empresa aqui de Vanini. É uma empresa de produtos de limpeza. E a gente trabalha o processo de micro-influencer. São pessoas que não são influencers, que recebem o kit em casa, que utilizam e que divulgam nas suas redes sociais. Essa é uma venda consultiva. O processo da venda ela é mais longo hoje. Por quê? Porque aqui em Serafina e alguns mercados da região, o vendedor bate e não consegue abrir portas, porque é um mercado extremamente concorrido. Ele vai lá no supermercado e não abre porta. Mas a partir do momento que aquele comprador do supermercado começa a ver que existe um movimento diferente no processo, ele começa a olhar para aquela marca, para aquele produto de uma maneira diferente. E o investimento em cima disso é baixíssimo. Só que aí, Thales, junto com isso vem mais 2, 3 ações. Isso exige um investimento. Você acha que a galera investe? Em tempos de crise só tem 2 tipos de profissionais, 2 tipos de empresas. As que crescem e as que se ferram. As que se ferram reclamam e se escondem atrás dos problemas. E as que crescem investem, arriscam. Eu estudo a Amazon desde 2010. E o Jeff Bezos é uma mente brilhante do empreendedorismo. Por quê? Porque ele não tem medo do risco. O próprio a Alexa surgiu de um projeto mal sucedido do smartphone. Não sei se você vai lembrar, né? Mas foi lançado o smartphone da Amazon, que foi 1 ano e meio, foram bilhões. Não foi bilhões, foi milhões e milhões e milhões investidos de dólares em cima de um projeto que 1 ano acabou. E ele tem isso. Ele investiu um projeto, 1 ano não deu, tira fora, vamos para o outro. Ele literalmente arrisca. E o empreendedor, por não ter esse conhecimento, não ter o entendimento do que é empreender, ele é muito medroso. Eu diria um palavrão aqui, mas eu vou dizer que ele é medroso. Ele não arrisca. Por quê? Porque eu não consigo visualizar o próximo passo. Eu não sei o que vai acontecer. E aí? E se o ano que vem permanece à esquerda? E se o ano que vem entra à direita? E se o ano que vem entra um centro? E aí? O que eu faço? Ele não sabe. Então, primeiro o empreendedor entra nesse mundo da política, né, de defender o fulano, o ciclano ou o beltrano, e ele não para entender o que acontece no mercado dentro de cada gestão. Porque assim, o dinheiro não desaparece. Ele não desaparece. Ele só muda de mão. Se não está na mão de um, está na mão de outro. Exatamente. Se não está entrando na tua mão, está saindo, peraí, o que eu preciso mudar? Que estratégia? Como que eu preciso me posicionar diferente aqui? Porque, cara, se eu e você ficar aqui agora 45 minutos num papo vitimista, reclamando de tudo, nós temos 3 ativos, Thales, para construir resultado. 3 ativos. Tempo, que as pessoas vivem dizendo que não tem tempo. Tempo é a única coisa que a gente tem. Se a gente não tem tempo no dia a dia é porque a gente está desorganizado ou a gente não está dando prioridade. A gente está sendo burro porque a gente não está definindo aonde a gente vai dedicar o nosso tempo. Segundo, a nossa energia, a nossa condição emocional.
A gente tem uma condição emocional às 7 da manhã e a outra às 6 da tarde. Então, a gente tem que usar com inteligência. E terceiro, a capacidade de investimento. Então, a gente tem esses 3 ativos para gerar resultado na nossa vida, independente do que a gente faça. Então, assim, onde é que eu estou investindo meu tempo? Onde é que eu estou dedicando o meu tempo? Onde é que eu estou dedicando a minha energia? Onde é que eu estou dedicando o meu potencial de investimento? Então, se eu e você, nós ficarmos aqui 45 minutos de lamúria, que é o que acontece, um empreendedor vai visitar o outro, ou eles começam a conversar, o que é que ele diz? Nossa, que inferno, cara, tô com uma falta de mão de obra lá, tô tentando, não consigo, agora contratei um lá, meu Deus do céu. Pensa numa taipa, diz o cara assim, né? Quem faz a parte comercial escuta, é psicólogo também, né? Natural. É muito isso. E é natural de escutar isso, né? O que tu tava falando agora é o dia a dia de visitar algumas empresas, de 90% né? das empresas. De fato. Thales, se a gente sair aqui agora em Serafina, região, você vai sentar com um cara e diz, você encontra o cara aqui no Marucos para tomar um café, um empreendedor. Cara, você vai ficar 30 minutos conversando com o cara, você sai dali para um psicólogo, porque a depressão é total, mas mesmo essa galera reclamando às vezes, o dinheiro está entrando na conta, a empresa está rodando. Então a maior doença é o vitimismo. Por quê? Thales, eu e você, 40 minutos aqui, só reclamando. Cara, nós perdemos 45 minutos do nosso tempo, que é o nosso principal ativo. A nossa condição emocional vai virar uma porcaria, porque 45 minutos reclamando, você intoxica teu corpo de uma maneira absurda. E esses 45 minutinhos, tempo é dinheiro. A gente perdeu dinheiro aqui. Então, beleza, vamos lá, Thales, tô com um problema de mão de obra. Vamos trocar uma ideia para ver como que tu me ajuda aí com umas ideias? Aí tu vai dizer, Vanicir, eu tô com dificuldade nas vendas. Beleza, vou te dar umas ideias de como que pode vender mais. Mesmo que a gente não chegue na solução no final, mas vamos conduzir uma conversa produtiva para resolver o problema. Porque, cara, sinceramente, tem gente por aí que você não tem como você parar perto mais do que 5 minutos. Não dá para conversar, não dá. Porque a reclamação é gigantesca. O mercado tá ruim? Tá. A gente está vivendo um mercado extremamente desafiador, extremamente. Mas são ciclos. E também tem muito aquela questão, não é? O mercado está desafiador, mas também tem muitas pessoas que estão naquela, não sabe se investe ou não investe. E às vezes seria o momento de investir. Exatamente, de correr o risco. Todo desafio de mercado, ele traz oportunidades. Todo desafio, ele te mostra alguma oportunidade. Ele tem as duas faces, não tem como. São as duas. Agora, o teu nível de entendimento e conhecimento é que vai fazer você entender no que você investe. Eu estudo empreendedores desde 2008. A gente já teve 3 ciclos. A gente teve um ciclo bom, a gente teve um ciclo ruim, a gente tá num ciclo ruim e a gente vai ter um ciclo bom de novo. Final de 2026, 2027, a gente começa a mudar esse mercado, porque são ciclos. Não tem como. A gente não é um país que vai chegar a uma Venezuela da vida. O brasileiro não vai deixar isso. O empreendedor brasileiro, ele é muito criativo, muito criativo. Por mais que ele não tenha conhecimento, mas ele é muito resiliente. Ele consegue mudar muito rápido, ir para uma outra coisa. Então, não dá para a gente ficar reclamando. Eu preciso estudar sobre isso. A pergunta que eu sempre faço para o empreendedor é, você tem uma empresa há quantos anos? Eu tenho há 10 anos. Quanto você estudou sobre empreendedorismo? É isso, eu escuto os grilos. Aí eu disse, mas 10 anos que faz 10 anos, eu aprendo mesmo. Sabe, uma merda que todo mundo fala. Mas aprende na prática. A prática é legal, aprendo na prática, ela me ensina muito. Mas quando se fala de empreendedorismo, eu preciso estar em ambientes diferentes. Tem um movimento muito legal com muita gente boa no mercado com treinamentos de empreendedorismo. A gente pode falar de Marcos, Marcelo Germano, o próprio G4 Educação. Enfim, tem uma galera muito boa. Se a gente pegar lá Grupo Primo, se a gente pegar o Joel J, que agora com a Dani, alguma coisa lá, que eu não lembro o sobrenome dela, está fazendo esse movimento empreendedor. Enfim, tem uma série de movimentos empreendedores bacanas. E quando você sai de Serafina e vai a São Paulo para um evento, ou aqui em Serafina mesmo, você traz... Esses dias atrás a Cisco trouxe um pessoal de contabilidade. Tinha 25, 30 pessoas ali. Tinha que estar todo mundo ali, cara. É algo fundamental. A gente está tendo uma reforma tributária gigantesca com uma série de coisas. Se eu, como empreendedor, eu não ter uma noção disso... Porque assim, numa reforma tão grande tributária, eu preciso de 2 coisas como empreendedor. 2 coisas. Mente aberta e um contador fora da curva.
A gente vai precisar disso nos próximos 5, 10 anos aí dessa reforma tributária. Um contador bom e mente aberta para aprender. E aqui tinha uma oportunidade fantástica, um dia inteiro. 30 pessoas, Thales. A gente tem hoje em Serafina quase 6 mil CNPJs. Quase 6 mil. Tudo bem, não é ativo. Ativo, se não me engano, são 2 mil e poucos, quase 3 mil CNPJs. É muita gente. É muita empresa. E a gente Para uma cidade de 18 mil 18 mil habitantes. Mas a gente tinha lá 30 pessoas. É ridículo. O empreendedor é preguiçoso. Ele prefere reclamar do que fazer ação. Esse é o maior desafio do empreendedor. Esse é o maior problema. Eu costumo dizer assim, eu vou para o treinamento de empreendedorismo, de vendas, eu peço para as pessoas abrir a câmera, botar no modo selfie e olhar, tá vendo? Você está olhando para o teu maior inimigo. Você está olhando para o teu maior desafio. Se você vencer essa pessoa, nada te segura. Por quê? Porque é isso, eu fico acomodado na minha, esperando que Jesus desça na terra e toque na cabeça e traga resultado. Não, eu preciso me mexer, preciso entender, essa minha sociedade, ela tá legal? Não tá? Deixa eu questionar aqui, deixa eu encontrar uma forma aqui. Nos últimos 3 anos a gente tem se especializado em pegar sociedades que não estão legal e alinhar a empresa e estruturar para que as coisas andem. Então, assim, mas eu não converso com meu sócio, eu não alinho as expectativas, eu estou sempre na correria, então eu não tenho tempo para desenvolver minha equipe, para treinar minha equipe, eu não invisto, e é óbvio que por isso eu não tenho mão de obra. Porque olha que doido, Thales. Guaporé se escuta muito isso. Mas aqui em Guaporé mão de obra não dá, porque me troca por causa de 100 pila, tá trocando trabalho. Funcionário por causa de 100 reais está trocando trabalho. Eu disse, ele não está trocando por causa de 100 reais. Uns 10% talvez sim. É aquela mão de obra com um nível de consciência muito baixo que você tem que dizer, graças a Deus, que bom que está indo. Então já foi, amém. Mas é ter dados do Sebrae isso. 80%, se não me engano é 86%, é 82% ou 86% das pessoas que trocam de trabalho não é por causa de dinheiro. É por falta de feedback. Olha que insano isso. Eu não quero mentir aqui, tá? Mas é entre 82% e 86%. Algo número, acho que é 86%. 82% das empresas, elas fecham antes de completar 10 anos. Mas 86% das pessoas que trocam de empresa é por falta de feedback. O que é um feedback? Às vezes eu pegar a pessoa da minha equipe, sentar com ela e dizer, está acontecendo isso, está acontecendo assim, eu gostaria que você fizesse assado, eu espero isso de você, a gente está indo para esse caminho. Faz sentido para você? Vamos junto. Falta de feedback. Olha que coisa idiota. E aí eu sento para tomar um café no Maruca, eu estou dizendo que não tem mão de obra, porque essa piazada não quer mais trabalhar. Gente, essa galera jovem é fantástica. Fantástica. Só que ela trabalha em outra forma. Eu tenho uma citação sobre empreendedorismo. Minha sogra trabalha na BRF, né? Pessoa maravilhosa. Essa é a mão de obra que nem é da minha sogra. Não existe mais. Não tem mais. Não se iluda que não tem. Ela estava sentada na sacada com a irmã dela um dia e eu e meu sogro sofrendo com o Grêmio, né? Assistindo o jogo. Continua sofrendo, né? Continuamos sofrendo agora. As alegrias são raras, mas continuamos sofrendo. E aí ela falando para a irmã dela assim, porque nós investimos não sei quantos milhões lá para fazer o túnel, né, da produção para as câmeras frias. Disse, nós? Como assim nós investimos? Você investiu? Né? Eu pensando comigo, né? E aí naquele dia eu pensei assim, cara, essa mão de obra não existe mais. Essa mão de obra que pega a empresa como se fosse sua e vai lá no dia a dia, cumpre o seu horário, não tem mais. Mas existe uma mão de obra produtiva também, essa mão de obra mais jovem. Existem pessoas que trabalham assim, e existem pessoas que elas pensam de uma maneira diferente. E eu preciso encaixar estratégias de engajamento, de desenvolvimento dessas pessoas diferentes. Estratégias de remuneração, estratégias de dar feedback, estratégias de desenvolvimento, estratégias de carga horária, produtividade, enfim, eu preciso ter dados, informações, mas eu preciso olhar para essas pessoas como seres humanos e não mais só como números. Essa é a mão de obra de 20 anos atrás, Thales. Não tem mais. Não existe, como diz outro. Não tem mais. Não é isso. Mas não quer dizer que a mão de obra de hoje não seja produtiva. É que são gerações diferentes, né? Cada geração tem uma maneira de ser, de se desenvolver. E essa geração que tinha dos nossos pais, essa geração aí não tem mais, né? Exato. Fazer o que eles faziam hoje, tu precisa de 2 ou 3 pessoas. Então tu tem que
se adequar. O mercado muda, tudo muda. O profissional de hoje também precisa entender que as empresas mudaram, que o empreendedor mudou. E o empreendedor precisa estar disposto a essa mudança. A gente estava conversando antes, quando você mudou, saiu do jornal impresso. O teu negócio mudou quanto? Quantos anos que você empreende, Thales? Olha, desde 2012. Então, são 13 anos. 12 anos Quanto e pouco. mudou? E se você não tivesse mudado, Thales? Se você não tivesse feito investimento nesse estúdio maravilhoso que você tem aqui, se você não tivesse feito isso, se eu tivesse continuado, porque é o jornal, porque eu aprendi assim, porque no meu tempo era assim. É a coisa que se escuta mais hoje no empreendedor. Quando o cara abre a boca para dizer assim, mas é que no meu tempo era assim. Eu disse, cara, pega esse teu tempo e enfia naquele lugar. Sempre deu certo. Sempre deu certo. Sempre foi assim. Vai continuar assim. 3 anos. 3 anos é o tempo de vida útil de uma empresa hoje que não provoca pequenas mudanças no dia a dia, que não se adapta a mudanças no dia a dia. 3 anos. Ela não vai durar mais do que isso. É muito rápido, as coisas mudam muito rápido e eu preciso estar aprendendo sobre isso. Mais uma vez, quanto você assiste ou quanto você vai aprender sobre empreendedorismo? Que, cara, se você for para o YouTube, se você for para o Instagram, digitar Vanicir, se você digitar Marcos Marques, se você digitar Marcelo Germano, se você digitar G4, tem conteúdo a rodo lá dentro. Eu vim de Joinville, o ano passado que eu estava morando lá, Thales, eu vim de lá 10 horas, deu 10 horas e meia. Foi uma das mais longas nesse caminho que a gente fez no ano passado. Faz 2 anos que eu vou e volto, e a gente morou lá. Um ano anterior eu fiz bastante trabalho lá, então eu estava aqui, ia para lá. O ano passado a gente vinha, esse ano ainda eu vou para lá, porque eu tenho alguns clientes lá. Eu lembro que disse, cara, hoje eu vou maratonar o que tem no YouTube do Flávio Augusto. E aí eu saí de lá, foram 10 horas no carro ouvindo o Flávio Augusto. Daí tem o YouTube, né? Pega o YouTube Premium, você baixa os vídeos ali. Antes de sair, baixei umas 8, 9 horas, só Flávio Augusto, só o que tem Flávio Augusto no YouTube. Quando eu cheguei aqui, eu disse, caraca, meu. Peguei 2 coisas só. Eu tenho um processo comercial todo estruturado. E eu peguei 2 coisas do Flávio Augusto. Eu ouvi 10 horas do conteúdo dele para tirar um insight de 7 minutos. De um conteúdo de 7 minutos. Eu disse, só por isso valeu as 10 horas. Quando ele falou assim, antecipe objeções e faça um acordo. Então, quando você vende um produto de valor agregado, que não é picolé, não é nada, antecipa as objeções. A gente, normalmente, todo vendedor espera para lá no final quebrar objeções. Antecipa. Isso mudou todo o meu jogo. Thales, hoje, na época, eu fazia 10 reuniões e fechava 2, 3 vendas. Hoje eu faço 10 reuniões e eu fecho 7, às vezes até 8 vendas. Por quê? Porque eu aprendi a antecipar objeções e fazer um acordo antes de apresentar o produto para a pessoa. Veja bem, qual que é o problema do empreendedor? Ele quer ouvir 10 horas, ele quer aproveitar as 10 horas. A gente não entende que a nossa jornada é feita de pequenos insights, pequenas percepções. Eu participo eu vou a pelo menos 2 treinamentos por ano. De outras pessoas, de gente que eu conheço, enfim. Nisso é networking, você vê outros negócios, outras possibilidades. A gente precisa estar aprendendo. A gente quer continuar empreendendo, quer crescer um negócio sem aprender. Sem entender o que a gente está fazendo. A gente não entende. Essa pessoa que ficou 10 anos na experiência tendo um negócio, ela aprendeu sobre o negócio, mas ela ainda não entende sobre empreendedorismo. Entender é diferente de conhecer. Hoje, conhecimento. Beleza, Thales, eu venho aqui, conheço teu estúdio, legal, maravilhoso, vejo como edita, como faz as coisas, é muito legal. Beleza, eu conheci o teu estúdio. Quer dizer, eu entendi o teu negócio? Eu entendi como opera tudo isso? Não. Conhecer, aí o que acontece? Eu conheci, tá? Nossa, isso aqui, olha só, eu conheço uma galera aqui, dá pra mim vender 5 podcasts por semana, 5 horas a não sei quantos reais, eu vou conseguir fazer 5 mil reais por mês ou 10 mil reais por mês, vou investir 30, beleza, eu vou ter um negócio legal. Faço a conta de padeiro. Teoricamente, aparentemente está rentável. Aí passa 2 meses, toma bobo, tá ferrado. Por quê? Porque ele conheceu o negócio, mas ele não entendeu. Entender é eu vir aqui, passar uma semana contigo, entendendo como que edita, como que faz, qual que é o público que vem aqui, quanto que custa cada uma dessas câmeras aqui, como que ela funciona, como que eu monto essa estrutura aqui, quanto que custa o aluguel. Aí eu vou entender. O problema é que a gente toma muita decisão por conhecer algo e não por entender. Existe uma diferença absurda entre conhecer e entender. E o empreendedor ele faz muito pelo que ele conhece e não pelo que ele entende. Então,
eu tenho um negócio aqui. Beleza, eu quero ampliar ele agora para Guaporé. Beleza, eu conheço e entendo o meu negócio aqui em Serafina. Mas eu não conheço, ou eu conheço, mas eu não entendo ainda a realidade de Guaporé. Então eu tenho que entender o ambiente de lá. Qual é a concorrência que eu tenho? O que as pessoas de lá querem? Porque a cultura é diferente. A cultura de Serafina é uma, a cultura de Guaporé é outra. Casca é outra. É outra, totalmente. E a gente está falando de 15 minutos de carro. A gente está falando de 15 quilômetros de diferença. E é isso que às vezes o empreendedor não entende. É por isso que eu falo assim, tem que buscar conhecimento. Não é porque eu trabalho com conhecimento. Mas tu tem que buscar estar em ambientes diferentes, conversando com outras pessoas diferentes. A gente tem hoje dentro da nossa comunidade de empreendedores pessoas de todas as ramos, de todas as áreas. E a gente estimula lá dentro que eles façam uma reunião individual com um membro por mês. Chame uma pessoa por mês e converse. Assim como a gente estava aqui, a gente até brincou quando começou o podcast, né? 45 minutos a gente passou aqui batendo papo. Mas eu estou conhecendo o teu negócio, você está conhecendo o meu negócio. Essa troca é legal. Porque quando tu fala assim, eu saí do jornal, né, do impresso, aconteceu assim, tu vai tirando insights. Quando você diz assim, mas eu acabei assim nem informando muito, saí do papel, estava tudo certo, não estava devendo nada para ninguém, saí do papel, vim para o digital, eu penso com a minha cabeça assim, às vezes a gente muda drasticamente as coisas assim, só informa as pessoas do novo que chegou. A gente não está errado, faz parte do processo. Então, tu começa em pequenas conversas, quando elas não são aquelas de vitimismo de plantão, que eu só vou reclamar. Quando eu vou conversar com outro empreendedor, é a oportunidade que eu tenho de não só conhecer, mas entender o jogo que eu estou jogando. Começar a entender mais profundamente. Porque daqui a pouco a gente vai falar de uma planilha. Thales, eu tenho uma planilha muito legal lá, assim. Você diz, você consegue compartilhar comigo? Claro, e daqui a pouco tu tem uma puta ferramenta na tua mão. Entende? Então, uma maior doença é o vitimismo. E o grande desafio é que nós não temos empreendedores profissionais. O mercado é profissional, mas o empreendedor é amador. O mercado é profissional, mas o empreendedor é amador. É por isso que 62% das empresas fecham antes de completar 5 anos e mais de 80% das empresas fecham antes de completar 10 anos. Porque o mercado é profissional, ele exige. Mas o empreendedor é amador. E por que ele é amador? Porque não busca conhecimento, não está se atualizando. É que nem futebol. E a gente também tem a questão, a gente falou no início, na escola, muito pouco de empreendedorismo, para não falar nada. Faculdade, tu aprende o que tu vai fazer, a tua profissão, tu tem contatos, né? Tu tem um network muito grande, a faculdade, principalmente quem vai numa faculdade presencial. Mas empreendedorismo, saber formar teu preço, saber formar tua empresa, criar, desenvolver ela, olha, poucas que ensinam, pelo menos eu não conheço nenhuma. Exatamente. Que São muito ensinam poucas. Sair de lá empreendendo, como empreender de fato, não simplesmente abrindo o CNPJ. Né? Se quer abrir o CNPJ, vai no contador e tudo certo. É aquela história, é uma analogia com o futebol, tá? Vamos pegar, eu sou gremista, sofredor. Vamos pegar o Gemerson, zagueiro que a torcida tá quebrando. Você é gremista ou colorado? Colorado. Vamos pegar o Gemerson que a torcida do Grêmio tá matando. Vamos pegar o melhor zagueiro da várzea do Rio Grande do Sul. O melhor zagueiro da várzea do Rio Grande do Sul. O Gemerson, teoricamente, é o pior do profissional. Pega o melhor da várzea. Quando você colocar os dois, um do lado do outro, o Gemerson vai dar de 10-0. Por quê? Porque ele treina todos os dias. Ele pode não treinar o suficiente ou não ter a condição técnica suficiente para encarar alguns jogos, enfim, ou estar num momento emocional, ou seja lá, alguma coisa está acontecendo na vida desse cara. Mas qual é a diferença desse cara da várzea, que é o melhor da várzea, para o Gemerson? É que o Gemerson treina todo dia. Ele foca nisso, o futebol é a vida dele. É isso que ele faz. O cara da várzea faz outras coisas junto. É por isso que um amador é tão diferente de um profissional. E no empreendedorismo é a mesma coisa. Eu aprendi isso passando por mais de 2.500 empresas com um olhar de aprendizado, de desenvolvimento, de entender o que acontece. Os caras que prosperam é aqueles que treinam o empreendedorismo todos os dias. A vida deles é o empreendedorismo, não o negócio deles. O empreendedorismo. Porque empreender é diferente de ter um negócio. Ter uma empresa, beleza, eu abri um CNPJ. E eu posso ganhar muito dinheiro com ela. Agora, empreender é muito além.
Empreender é entender por quê, como, de que forma que eu estou ganhando dinheiro com essa empresa e como que o mercado está mudando e como que eu preciso mudar e como daqui a pouco eu posso ter uma outra empresa, um outro negócio, um outro caminho, adaptar um outro produto, um outro serviço. Porque é por isso que eu falo. O jogo do empreendedorismo ele é profissional, mas o empreendedor é amador. Tem alguns profissionais que tu pode pegar o melhor amador e coloca do lado. O jogo é totalmente diferente. Totalmente diferente. E eu preciso estar em ambientes que eu quero, que eu imagino, que eu sonho, que eu desejo. Eu fui em 5 treinamentos com o Flávio Augusto para no 6º conseguir ter 15 minutinhos para conversar com ele. Para poder entender aquela cabecinha, eu poder pelo menos fazer 2, 3 perguntas para ele para tirar algumas coisas. E tem um outro desafio sobre treinamento também. Eu tenho amigos, por exemplo, um investimento de mais de 20 mil reais, fazer o acelerador empresarial, e voltou, São Leopoldo, a empresa. Voltou, não foi nem no acelerador empresarial, foi no André Menezes. Foi lá, o André Menezes é extraordinário, já fui em imersão com ele, já acompanho o trabalho dele, é extraordinário também voltado a empresários. Ele tem o livro O Empresidiário. Eu fui no treinamento dele, tem um amigo meu na verdade um casal de São Leopoldo, que eles têm 3 empresas, uma das empresas tem 16 funcionários, e ela que trabalha lá no dia a dia. Ela foi para o treinamento desse cara, comprou a mentoria. Na segunda mentoria, ela saiu do operacional, botou um saltinho, sentou no escritório, disse, agora eu trabalho daqui. Em 15 dias, ela perdeu 50% da equipe. Por quê? A distância desse cara, do que esse cara ensina, para o que eu tenho no meu dia a dia, é muito grande. Por que a gente foca em pequenos e médios empreendedores? Porque a distância de um cara que fatura 500 mil por mês para um cara que fatura 50 mil mentalmente, estruturalmente, é muito grande. Eu não posso pegar o que esse cara que fatura 500 mil e aplicar na minha empresa que fatura 50 mil por mês. Algumas coisas eu aprendo. O que é? Eu estou visitando meu ponto futuro, eu estou visitando meu futuro. Legal, estou entendendo como é, estou me motivando, estou entendendo que é possível, estou entendendo que esse cara que fatura 500 mil é igual a mim que fatura 50. A única diferença é que ele é mais profissional do que eu e ele arriscou mais do que eu. Então, eu posso aprender como que eu arrisco mais como esse cara arrisca e como ele é mais profissional. Mas eu não posso pegar toda a cultura de uma empresa que fatura 500 mil e tentar aplicar numa de 50 mil. É diferente. A comunicação, a linguagem, o posicionamento. E às vezes o cara vai num dessas imersões, paga um valor considerável, que é justo pela entrega, porém ele está muito distante. E ele não tem o entendimento, a habilidade de entender que, cara é esse cara, e o meu negócio é o meu negócio. Que eu preciso aproveitar o que está de legal, de bom, mas eu tenho que voltar para o meu mundo aqui, entendendo como que eu posso acelerar essa linha do tempo, como que eu posso chegar lá também. Tem muito disso. O empreendedorismo ele é muito estratégico, mas o grande defeito do empreendedor é que ele não estuda sobre empreendedorismo. Falta a cultura, nós empreendedores, Cultura de aprender. De se dedicar todo dia, tirar um tempinho para estudar. Estuda, tira 10 minutinhos, 15 minutinhos, vai lá no YouTube, vai no Instagram de alguém que fala sobre isso, acompanha essas pessoas nas redes sociais, porque dali você vai tirar um insight, às vezes, que vai mudar a tua jornada, vai mudar a tua vida, vai mudar a tua empresa. São pequenos detalhes, o empreendedorismo é feito de pequenos detalhes, a soma de detalhes por um longo tempo. Pequenos detalhes. Eu costumo dizer que a linha do empreendedorismo, desde que você começa até o sucesso que você quer, ela é tempo e grana. Quanto mais grana, menos tempo. Quanto menos grana, mais tempo. Estudando a Amazon são 4 fases. A empresa tem 4 fases. Os primeiros 5 anos, de 6 a 10, de 11 a 15 e de 16 anos para frente. Testar, construir, acelerar e escalar. O problema é que eu tenho uma empresa com 2 anos, eu estou testando um monte de coisa ainda e eu quero me comparar com um cara que já está lá na escala. Que já está escalando o negócio. É outro nível de entendimento, é outro nível de conhecimento. E quando a gente fala das nossas imersões, dos nossos treinamentos, dentro da nossa comunidade, é começar a posicionar as pessoas dentro do seu lugar, dentro do momento que está vivendo. E esse entendimento acelera. Quando você entende, você acelera. Se eu vier aqui, mais uma vez, e conhecer o teu estúdio e dizer, cara, eu vou montar um negócio assim, eu vou me ferrar, eu tenho 99% de probabilidade de me ferrar. Agora, se eu venho aqui e passo um dia contigo, passo 2 e você me explica tudo em detalhes, eu entendo,
como esse negócio funciona, aí a minha probabilidade inverte. Eu tenho 99% de chance de fazer certo, de dar certo. Hoje a nossa região, né? O empreendedorismo às vezes acontece justamente dessa forma, né? Eu vou numa empresa, achei legal, eu acho que dá dinheiro isso, que isso é legal. Vou lá e monto empresa igual, né? Exatamente. Tu pode até ver, né? Começa uma pessoa a trabalhar com, sei lá, com gamer. Começou a ganhar dinheiro. 1 ano o cara trabalhando, eu vou montar gamer também. E aí vai, e assim. Tá, mas tu conhece o negócio porque tu quer investir? Porque o fulano tá ganhando dinheiro. Ok, obrigado. Vou montar um negócio igual. Vou montar um negócio igual. E aí, e assim, o cara tá ganhando dinheiro. Será que tá ganhando dinheiro? Essa é a questão. Será que você não tá vendo só uma fachada? Será que você tá olhando só o Instagram? Porque às vezes as pessoas acham que sucesso é mudar a foto do perfil e a bio do Instagram e tudo vai mudar. Não é assim. Não é assim. Se você cara, se eu chegar hoje lá em Carlos Gomes, em Cerro Grande do Sul, eu tenho uma cliente de Cerro Grande do Sul. Uma menina que me conhece desde que ela tinha uns 4, 5 anos, eu tinha uns 18, 19 anos. Hoje ela tem uma empresa muito bem estruturada e ela faz parte da nossa comunidade, é uma membro da comunidade, um casal. E assim, eu chego lá e é muita gente que pode fazer parte da comunidade, pessoas que eu posso chegar e vender. Só que eles conhecem o Vanicir com 18, o Vanicir que jogava futebol ainda. É aquela pessoa que elas têm na memória. E o Vanicir chega lá e vão dizer, cara, o que esse retardado tá me falando aqui? Entende? Então, assim, como tem isso de, às vezes, você... o santo de casa não faz milagre. É óbvio que não faz milagre porque as pessoas te conhecem daquele jeito lá que você era e elas não acreditam que você mudou. Quando eu falo para os meus amigos de 19, 20 anos, que eu disse, cara, são 18 anos, eu estudei mais de 2.000 empreendedores, eu fiz mais de 500 consultoria, a bagagem que isso me deu, isso não entra na cabeça deles. Porque é impossível para eles uma pessoa, durante 18 anos, tirar 7 horas por dia para estudar empreendedorismo. Na cabeça deles isso não entra na cabeça de qualquer empreendedor. Hoje eu sento com qualquer empreendedor que fatura 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, e eu falo a real para ele das coisas que acontecem lá dentro. O cara construiu um puta negócio, eu não tenho nem perto disso. Mas a gente entende esse jogo, e não importa o ramo, não importa a área que atue. Hoje de tarde mesmo, antes de vir aqui, a gente atrasou um pouquinho para gravar, porque eu tinha uma reunião às 2. Uma pessoa indicada pela JorPM, lá de Joinville, me ligou que ela está entrando no outro ramo, no ramo de venda para posto de combustível, de carregador elétrico. Eu não entendo nada disso. Não entendo nada de carregador para carro elétrico. Mas eu entendo de mercado. Eu entendo de negócios. Eu entendo de como pensa um comprador de um posto de combustível, de como pensa um dono de um posto de combustível, de como que ela pensa, do nível de consciência que ela tem para vender esse produto, de como que eu monto um processo comercial, de como que eu sento. Porque não é assim, agora eu vou vender para o cara do posto. E como é que você vai chegar no Leandro do Sander? Como é que você vai chegar para conversar nesse cara se você não conhece? Você acha que é só ir ali falar com o gerente, dizer que você tem um produto legal, falar com a Marlu ali no posto e dizer, eu tenho um produto legal, e a Marlu já vai te colocar de frente com o Leandro? Não é assim. Não é assim. Eu entendo como que você faz esse processo para chegar lá. Qual é o tempo disso, com as pessoas que você tem que conversar para chegar lá. Então hoje você consegue direcionar para qualquer negócio, mas eu tenho que entender que as pessoas que me conhecem desde lá de trás, elas não vão me dar moral. Porque na cabeça delas não entra isso. E outra, o cara bem, né? O Vanicir, nossa, ou empresário tal, ou não sei o quê. Uma coisa que eu aprendi estando nessas empresas. Por trás da fachada tem outros tipos de construção. Por trás da fachada tem muita coisa que às vezes, você vai lá ver, tá ferrado. Empréstimos em cima de empréstimos, dívidas, enfim, uma série de coisas. Hoje mais de 60% dos empresários brasileiros estão endividados, com 28% sem condições de pagar a dívida. Isso quer dizer assim, Vanicir, mas então eu não posso pegar dinheiro? Não conheci nenhuma empresa que cresceu sem pegar dinheiro de banco. São pouquíssimas que crescem, que alavancam sem correr risco, sem pegar dinheiro e investir. Só que aquelas que se ferram é porque elas pegam dinheiro sem ter um planejamento, não é nem um planejamento, elas têm um planejamento. Elas têm o conhecimento, mas elas não têm o entendimento, que é isso que você falou. Eu vi o negócio aqui, é legal, agora eu vou montar um para mim.
Moleza, ir ali no Sicredi, no Cicobi agora, pegar 40, 50 mil, 60 mil, montar um estúdio como o teu. Molezinha, amanhã, em 3, 4 dias tá na conta. Eu conheci o negócio, eu tenho o dinheiro na mão, mas eu não entendi a bagaça que eu tô fazendo. E aí eu vou dar com os burros na água. E não sabe como fazer o comercial, vender o teu negócio. Exatamente. Muitas não sabe vezes. vender, não sabe contabilidade, não sabe marketing, não sabe gestão financeira. E pior de tudo, não sabe de gestão de pessoas. Não estuda de gestão de pessoas. Qualquer empreendedor. Vendas e gestão de pessoas é tema obrigatório de casa de todos os dias. E começa com 10 minutos. 10 minutinhos hoje, 10 minutinhos amanhã. Em 12 anos você tem uma faculdade de 5 anos que você vai todos os dias, 4 horas por dia. Em 12 anos você faz uma faculdade. 10 minutinhos por dia. Você vai se tornar expert. E como diz o Eduardo Teva, o negócio de qualquer empreendedor é gente. Gente. Se você dominar a gente e você for razoavelmente bom em vendas, não tem como você não prosperar. Vanessir, para nós finalizarmos. Eu falo demais, né, Thales? Não, ótima conversa. A conversa está ótima. Até nós poderíamos prosseguir mais um bom tempo. Mas para nós finalizarmos, vamos falar um pouquinho também dos teus canais. Quem quiser te conhecer um pouquinho melhor, qual que são os teus canais, tanto no YouTube, Facebook, Instagram. Quem quiser te conhecer, conversar contigo, conhecer mais sobre os teus produtos, sobre empreendedorismo. Legal. Como faz? Instagram, Vanicir. Se digitar Vanicir já é o primeiro que vai aparecer. Se digitar certinho, Vanicir, Vanicir. Não tem outro. Não tem outro. Vanicir Stefanowski. Stefanowski já fica mais difícil de digitar. No Instagram, YouTube, Vanicir, Universo Empreende. Se qualquer um que digitar lá, vai estar lá. Tem muito curso inteiro, completo, liberado lá dentro, gratuito. É só acessar lá, várias playlists com muito conteúdo legal. Sobre empreendedorismo, sobre vendas no WhatsApp, sobre gestão de pessoas. E a gente também tem uma comunidade de empreendedores, que é um investimento anual, onde a gente entrega uma série de conteúdos, faz um atendimento personalizado. Hoje a gente faz consultorias também. Mas vai me achar mais pelo Instagram, pelo YouTube, é só ir lá, digitar Vanicir, não vai achar outro. Tranquilo, a gente está à disposição e agradecendo essa oportunidade de estar batendo esse papo contigo aí também. Acredito que essa parceria vai andar, porque o nosso trabalho, estando aqui em Serafina, com certeza converge e a gente estará aqui usufruindo, usando esse espaço maravilhoso que você montou com essa estrutura aqui. Eu vou te dizer que assim, eu conheço poucos podcasts com a estrutura que você tem aqui. Talvez um que eu possa dizer lá de Concórdia que eu conheci, mas isso é a estrutura que você tem aqui para uma cidade como Serafina Correia, com uma região como essa, é fantástico. E todas as pessoas, Thales, que você já trouxe aqui, toda aquela quantidade, é fantástica a quantidade de conteúdo que você gera ali. As pessoas daqui, da região. É muito legal de ouvir isso. Você pode... Eu pego a estrada, às vezes, e eu estou ouvindo... Pessoal, eu ouvia do Filipim inteirinho esses dias. Ouvia do Odair. Enfim, agora me fogem alguns nomes, mas teve umas 5, 6 histórias aqui, uns 5, 6 podcasts que eu acompanhei por completo. E isso tá ali, tá registrado para a vida inteira. São pessoas como nós. O empreendedorismo é feito de pessoas como essas pessoas que você traz aqui. A vida profissional, a vida pessoal é feito dessas pessoas. Essas pessoas famosas, conhecidas na internet, elas são gente como a gente. Elas só escalaram em algum momento por entender como esse jogo funciona. O seu jogo funciona. Muito obrigado, Vanicir, por estar aqui, por acompanhar nossos podcasts, nossas entrevistas. Nós compartilhamos histórias diariamente pelos nossos canais. E isso eu acho que é interessante porque todos os dias tem uma história nova, uma pessoa nova, uma experiência nova, algo novo a ser visto. Então, muito obrigado por acompanhar. Muito obrigado também quem está em casa que nos acompanha. Graças a todos que acompanharam, que vão acompanhar, e qualquer coisa estamos sempre à disposição. Perfeito. Muito obrigado. Muito obrigado a você pela audiência. Até amanhã. Tchau, tchau. Você que mora em Serafina Correia e região e sofre com dores na coluna, ciático, dores musculares ou nas articulações, precisa conhecer o Instituto Coluna Vertebral. Faremos uma avaliação criteriosa para o seu caso, utilizando os melhores tratamentos na área da quiropraxia e fisioterapia, para que você tenha menos dores, mais saúde e qualidade de vida. Siga a nossa página no Instagram, clique no link da bio e nos chame pelo WhatsApp.
2025 apenas começou e nós, aqui da Oral Unique Serafina, já estamos preparados para lhe entregar o melhor tratamento odontológico da cidade. Aqui você faz todos os exames necessários para um diagnóstico correto e preciso do seu caso, facilitando assim o seu tratamento. Estamos preparados e apostos para lhe dar a melhor experiência no seu atendimento. Então, entre em contato agora mesmo e agende a sua avaliação. É simples, rápido e fácil e pode mudar a sua vida.